dia, galerinha, tudo bem? A gente está chegando aqui hoje para uma aula muito legal sobre comparação entre textos, tá? Então prestem atenção nas explicações que a gente vai dar. Logo em seguida, voltem para o grupo para fazer a atividade, né? Responder as questões que a gente separou para vocês. E mais tarde a gente volta, né, no pequeno vídeo de correção dessas questões, tá bom? Felicidade, boa semana para todos, fiquem em casa mais ajuda, Deus na casa de todos, cada um na sua casa. Vamos juntos. Bom dia, gente querida, tudo bem? Vamos hoje para uma experiência muito legal com algumas questões que eu preparei sobre comparação entre textos, certo? Nós temos aqui o texto 1, que é o nosso texto, o dicionário. Ele traz uma configuração bem interessante, que é um dicionário ilustrado, né? E nós temos aqui do lado o verbete de dicionário tradicional, aquele dicionário tradicional que a gente encontra, né, com uma palavra guia e com as palavras inerentes à mesma classificação, à mesma ordem alfabética. Então vamos ver aqui a análise dos textos. Vamos começar pelo dicionário ilustrado. Dicionário. Aulas. Período de interrupção das férias. A concepção dele aqui. B. Berro. O som produzido pelo martelo quando bate no dedo da gente. Legal, boa explicação. Caveira. A cara da gente quando a gente não for mais gente. Interessante. E aí a letra C. Vamos prestar atenção na constituição do dicionário dele aqui. Dedo. A ilustração, dedo. Letra D. Parte do corpo que não deve ter muita intimidade com o nariz. Muito legal. Ali a nossa fonte textual. E vamos aqui. Texto 2. Baixar. Abaixar. Separação silábica, né? Abaixar, tendo a tonicidade da sílaba ali, né? Na última sílaba, né? Portanto, uma palavra oxítono, né? Mover para baixo. Exemplo: Paulo abaixou a mão. Outra palavra: abandonar. Separação silábica: abandonar, tendo a tonicidade novamente na última sílaba, portanto, oxítona novamente. Deixar, desistir. Exemplo: Pedro ficou muito cansado e abandonou o jogo, parou de jogar. Pedro ficou muito cansado e abandonou o jogo e parou de jogar. Muito cuidado com as vírgulas. As vírgulas, elas nos surpreendem às vezes. Abraçar. Abraçar. Novamente a tonicidade na última sílaba, nós temos o exemplo de oxítona de novo. Envolver com os braços. Aí o exemplo: a menina abraçou o pai. Abrigo.
Abrigo, aquilo que serve de proteção na hora da chuva. A barriga foi um abrigo para nós. A barraca foi um abrigo para nós. De novo, na hora da chuva, a barraca foi um abrigo para nós. Vamos lá? Muito legal, né? A aplicação. Então temos aí também a palavra abrir. Abrir. Notem que ele está explorando as oxítonas, ó, desde o primeiro verbete. Verbete, para quem não sabe, são palavras ou vocábulos da nossa língua, certo? Ou de uma outra língua qualquer que esteja veiculada em um dicionário. A palavra veicular significa dizer que a palavra, o texto, a expressão está em um determinado texto, que está em um livro ou em um caderno, está sendo veiculado no jornal, é o suporte onde o texto está. Essa palavra está, por exemplo, no suporte dicionário. Tá? Abrir, mover trinco ou chave de alguma coisa que estava fechada para permitir a passagem. Podemos abrir uma porta, uma janela e etc. Um outro exemplo: Raul abriu a porta e o gatinho entrou. Muito legal, né, gente? Então nós temos aqui, ó, texto 1, texto 2 são verbetes e o texto 1 é um dicionário ilustrado, fazendo a comparação entre os textos, né? Ambos são do gênero aliás, do tipo expositivo, né? Ambos são do tipo expositivo, né? E exploram aí os gêneros dicionário ilustrado, que é o primeiro texto, e o segundo texto são verbetes. A comparação entre os textos aqui, nesse caso, ela vai se dar de duas maneiras, né? Através dos gêneros, a linguagem utilizada em cada texto e a forma de exibição dos textos, como os autores usaram para exemplificar os seus textos. No texto 1, o dicionário ilustrado, ele é meramente um conjunto de ícones e de exemplificações do cotidiano, com situações do cotidiano. A linguagem é informal, uma linguagem informal, certo? Aulas. O que é aulas? Período de interrupção das férias. É a concepção da criança sobre o que é uma aula, o que é um dia de aula, o período das aulas. O berro, o que é o berro? Aí ele vai dizendo, tudo ilustrado de acordo com a visão de um menino ou de uma menina a respeito dessas palavras. Como essas palavras fazem sentido na cabecinha deles, tá? Que não é diferente com vocês, eu acredito, né? E no texto 2, ele utiliza-se de palavras, né, numa linguagem mais formal, utilizando inclusive os recursos gramaticais, ó, da separação silábica e das exemplificações, destacando, né, os verbos, que ele está explorando aqui também os verbos. Ó. Além das palavras oxítonas, ele está explorando aqui nesse outro texto os verbos. Ó. Abaixar, abandonar, abraçar. O abrigo aqui, ele não é um verbo, mas ele se transforma em um verbo, né? Ele está aqui substantivado, né? É um substantivo, mas ele acaba se tornando um verbo na aplicação da frase, tá? Pronto.
abrir, né, outro verbo e também uma palavra oxítono, como a gente já falou, a sílaba tônica na última sílaba. Então nós vemos aqui uma linguagem totalmente formal. A linguagem utilizada no segundo texto é formal, né? A linguagem utilizada no primeiro texto é informal, né? Quase que coloquial. Legal? Assistam direitinho a aula, prestem atenção e daqui a pouco nós vamos fazer algumas questões sobre esses dois textos. Valeu demais!